Olá! Nessa aula nós queremos trabalhar com as integrais duplas, né? Começaremos introduzindo o teorema de Fubini, faremos alguns exemplos, depois trabalharemos com a mudança de variável e, mais no final da aula, vamos trabalhar com cálculo de volume e integrais duplas impróprias. Ou seja, nós vamos andar no mesmo percurso que a gente faz lá no cálculo 1, né? A lógica vai ser a mesma. Nós vamos estabelecer a definição da integral dupla por somatórios que envolvem limites, né, para definir a nossa integral dupla, ok? E vamos usar o teorema de Fubini para, de fato, calcular essas integrais duplas, né? Pela nossa imagem aqui, você percebe também que nós vamos poder falar em volume quando toda a minha função estiver acima do plano XY, né? Perceba que você tem um sólido aqui, né, desenhado, você tem um sólido, e isso você permite calcular volume. E vamos tentar investigar também alguns casos especiais, né, onde nós tenhamos essa região R, que vai ser bem importante para nós, né, a região de integração que está aqui no plano, onde essas regiões elas não vão ser compactas, porque isso vai ser muito importante para nós. Tá? Ou então, quando a gente quer calcular uma integral dupla no plano todo, no plano XY todo, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Tá bom? Isso mais para o final da aula. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso caminho, esse é o nosso objeto de trabalho da aula de hoje. Vamos definir as integrais duplas de uma forma muito parecida com o que nós definimos as integrais simples lá no cálculo 1. Então, para começar, nós vamos considerar uma região R do plano, uma região limitada, tá? Na verdade, nós vamos considerar essa região como uma região compacta, para a gente vai ser mais interessante pensar numa região R compacta, tá bom? Mas a priori, vamos ficar com a seguinte ideia: a região R limitada do plano, ou seja, ela está contida dentro de uma bola aberta, tá? Desse plano. Então, qual a nossa ideia? Nós queremos definir a integral dessa z igual a f de xy sobre essa região R, tá? Então, o que acontece? Essa superfície que está desenhada aqui, ela é a imagem, desculpa, ela é o gráfico dessa função f de xy sobre essa região R. Então, quando você aplica f de xy em cada ponto dessa região R, você gera os dessa superfície, tá bom? Então, você tem uma ligação direta entre a região R e a superfície. Obviamente, a imagem está aqui no eixo Z, tá? Então, nós vamos definir através disso. Mas antes da gente olhar para a função como um todo, vamos olhar para essa região R, que ela vai ser bem importante para mim. Ó, nós vamos pegar a região R e nós vamos dividir ela por retas paralelas aos eixos X e Y, como eu tenho na figura abaixo. Então, perceba o seguinte: nós temos a primeira figura, onde você tem a região R dividida por retas paralelas. Então, o que acontece? Você forma retângulos, você forma pequenos retângulos que dividem essa sua região R. Então, qual é a ideia? Nós vamos refinar essas divisões. Então, perceba que nessa segunda figura, na figura B, você já tem a região R dividida por mais retas paralelas, tanto ao eixo X quanto ao eixo Y, tá? E aí, nós vamos pegar um ponto de R em cada uma desses pequenos retângulos que englobam a região R. Então, nós vamos considerar somente os retângulos que contêm algum ponto da região R, tá? E nós vamos eleger um ponto em cada um deles. Então, essa é a nossa sequência. Para a gente fazer isso de uma forma enumerável, né, nós vamos enumerar todos esses retângulos que a gente construiu, tanto na figura A quanto na figura B, tá? Porque a ideia vai ser ir cada vez refinando mais. A próxima divisão, ela é mais refinada ainda. Então, nós vamos chegar aí numa divisão aonde a gente pode dizer que nós temos N retângulos dividindo a minha região N, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque agora eu tenho uma forma de contar, né? Eu tenho uma forma de contar e saber onde eles estão. Em cada um desses retângulos, eu vou considerar um ponto xk, yk, né? No késimo retângulo. Então, pensa assim, você tem N retângulos, então você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até o nésimo retângulo. Você vai, em cada um desses retângulos, você vai pegar um ponto xk, yk.
Qual ponto? Não interessa. Um ponto que esteja dentro desse retângulo. Por quê? Ele vai ser o representante desse retângulo, tá? E aí a área desse retângulo vai ser ΔAK, tá bom? Pensa o seguinte, cada xkyk desse, ele está na região R, então eu posso calcular a f desse ponto. E eu posso considerar que essa f de xkyk é a altura de um prisma de base retangular que tem área igual a delta AK, tá bom? Então, ó, a ideia é o seguinte, você tem f de xkyk, que é aquele ponto que a gente pegou como representante do nosso késimo retângulo, né? Multiplicado pela área desse késimo retângulo. O que isso dá? Isso dá o volume de um prisma que tem base no retângulo K e altura f de xkyk. Então, qual é a ideia? Você vai cobrir todo o seu espaço entre a região R e a superfície por paralelepípedos, tá? E aí você vai ter o seguinte, você vai ter a altura desse paralelepípedo e a base dele. Então, você tem ali preenchendo todo o seu espaço, né? Está até representado aqui por essas retas paralelas ao eixo Z nessa figura, né? Você tem todos os seus paralelepípedos que estão preenchendo esse espaço no R3. Então é como se você tivesse uma grande um grande sólido no espaço, tá? De forma que vai acontecer o seguinte, obviamente, se você pegar do jeito que está aqui, né, você vai ter regiões onde você vai sobrar volume, né? Vai ter, por exemplo, se o seu XK for um pouco acima, né? Então vai ter um pedacinho, né, do seu retângulo que vai estar, é, que não vai considerar o volume que você tem com o topo do seu sólido sendo a f de xy. Então você vai ter uma sobra de volume. Como que você vai acertar isso? Você vai fazer esse n tender a mais infinito, tá? Por quê? Quando você faz o n tender a mais infinito, você está dizendo o seguinte, eu estou aumentando a quantidade de retângulos que divide a minha região R. Se eu estou aumentando a quantidade de retângulos que divide a minha região R, então eu estou diminuindo a área desses retângulos, né? Ou seja, estou aumentando a quantidade de retas paralelas ao eixo X e ao eixo Y que está construindo esses retângulos, tá? Quando o meu n for para infinito, essa região, né, esse retângulo, ele vai virar apenas um ponto. Então, à medida que o n vai para infinito, esse retângulo que está lá na minha região R, ele vai tender ao ponto xkyk. Então, com isso, essas sobras do volume vão diminuir. Você vai refinando. Cada vez que você aumenta o n, você refina essa, esses volumes. É o mesmo princípio da exaustão que a gente usou lá no cálculo 1 para definir a integral de Riemann, tá? Então, com isso, nós conseguimos definir, então, né, fazendo o n tender ao infinito, a gente vai ter o volume desse sólido que a gente vai chamar agora de um sólido cilíndrico, porque quando você faz o n tender a infinito, esses paralelepípedos, eles não são mais paralelepípedos, eles são todos retas, né, que vão fazendo o desenho da borda, ok? Eles vão fazendo o desenho dessa borda aqui, ó, tá? Então agora você não tem sobra, você tem exatamente a borda. Então o que acontece? Você tem uma parede desenhada aqui, né, que respeita o desenho da superfície e da região R, tá? Então por isso que a gente fala que ele é um sólido cilíndrico, né? Insistindo aqui no cilíndrico em aspas, tá? Com base em R, na nossa região R, e o topo na f de xy, tá? Então, por isso que o topo no gráfico da f de xy. Agora, matematicamente, né, analiticamente, a gente consegue definir a integral dupla de f sobre uma região R pelo limite desse somatório desses volumes, desses paralelepípedos, fazendo o n tender a mais infinito. E essa é a nossa definição da integral dupla de f de xy dx dy sobre R. No cálculo 1, você não usa
a definição de integral de Riemann para calcular as integrais definidas, né? Você usa o teorema fundamental do cálculo junto com as técnicas de primitivação. É muito mais prático, né? Apesar de ter algumas técnicas rebuscadas, algumas técnicas mais complexas, é muito mais prático. Aqui também, para trabalhar com a integral dupla, nós não usamos a definição, nós usamos o teorema de Fubini, tá? Eu quero insistir num ponto com vocês o seguinte: o teorema de Fubini ele não vale só para integração dupla, ele vale para uma quantidade n natural qualquer de integrais, tá? Então você pode definir a integral, você pode definir o teorema de Fubini para uma integral de uma função com n variáveis, tá bom? Bom, o que que diz ele no caso para n igual a 2, ou seja, no caso para onde nós temos duas variáveis? Seja f de xy integrável no retângulo R tal que xy pertence ao R2, ou seja, são pontos do plano, tal que x está entre A e B, incluindo A e B, e y está entre C e D, incluindo C e D, tá? Perceba que isso é muito importante para nós, porque esse retângulo R ele é um conjunto compacto. Para nós isso é muito importante porque uma função integrável num conjunto compacto, ela me dá propriedades muito importantes, é um tipo de função muito, muito forte para nós. Além disso, nós vamos supor que existem as integrais, tá, dessa f de xy com relação a x no intervalo AB, para todo y no intervalo CD, e também existe a integral, né, da f de xy com relação a y no intervalo CD para todo x no intervalo AB. Então essas duas integrais existem. Perceba o seguinte, aqui você está falando, nesses dois casos, você está falando de integração simples, você está falando de integração lá do cálculo 1. Minha função tem duas variáveis, mas no sentido da integral, você está preocupado apenas com o x, tá? E no segundo caso, apenas com a variável y. No primeiro caso, a sua variável y ela está variando no intervalo fechado CD, e no segundo caso, a sua variável x está variando no intervalo fechado AB, tá? Com isso tudo, né, função f de xy contínua nesse retângulo, essas integrais existindo, né, então eu posso te falar que a integral dupla, né, dentro desse retângulo dessa função f de xy, é simplesmente você resolver uma. Então você integra primeiro para x em AB, que você já me garantiu que existe, e depois você integra para y. Ou então você integra primeiro para y em CD, que você já me garantiu que existe, e depois você integra para x, tá? Isso é o que a gente chama de integração sucessiva, ok? Então você tem a definição da integral dupla e aqui você tem o teorema de Fubini te dando a integração sucessiva. Então agora vamos andar aqui sobre alguns exemplos e enxergar como que o teorema de Fubini funciona. Então, o nosso primeiro exemplo, você tem uma função bem simplesinha, um polinômio de grau 1 nas variáveis x e y, você tem x mais y, sobre o retângulo R. Sendo esse retângulo R, o retângulo onde x está limitado entre 1 e 2 e y está limitado entre 0 e 1, ok? Tá? Quando as minhas duas variáveis estão entre constantes, eu posso integrar na ordem que eu quiser. Primeiro para x ou primeiro para y, tanto faz, tá? Sempre, obviamente, sempre escolhendo de uma forma que a minha integral fique mais fácil. Então perceba, qual é o sentido? Você vai reduzir a integral dupla numa integral simples, tá? Então você vai escolher a sua ordem de integração. Então aqui eu escolhi a minha ordem de integração. Vou integrar primeiro para x, então o x tem que variar primeiro de 1 a 2. Então perceba que a integral de dentro é a primeira que eu vou fazer, tá? Então, aqui agora você usa técnicas de integração, lá do cálculo 1, tá? Então, integrou para x, considera o y como constante, x ao quadrado sobre 2 mais x vezes y, o x variando de 1 até 2, tá? Agora você substitui o valor de 2 no lugar do x, menos a substituição de 1 no lugar do x. Então eu não tenho nem o 2 nem o 1 porque eu já apliquei. Então eu tenho erro de digitação, vamos apagar ele aí, tá? A gente faz isso aqui na hora, não tem problema não. Esses erros de digitação sempre aparecem.
essa função aqui, ela nasce dessa integral aqui, ó. Tá? Então, essa função é essa integral. Então, agora, essa integral de fora para y é a integral que eu vou fazer aqui tudo, tá? Então, agora você integra para y, ok? Então, aí você vai ficar exatamente com 2 quando você substituir por 1, né? Você vai ficar com 3 sobre 2 mais meio, você vai ficar com 4 sobre 2, que é 2. Tá bom? Então, o que nós temos? Integração dupla a gente faz usando o teorema de Fubini por integrações sucessivas, né? Onde cada integral é uma integral igual às que eu fazia no cálculo 1, então todas aquelas técnicas de integração estão valendo aqui para as integrações, cada uma das integrações sucessivas, tá? Nós temos agora uma região R que é delimitada por y igual a x² e y igual a 2x, tá? A função é a mesma, né? Estamos integrando x mais y agora sobre essa região R que está limitada entre essas duas curvas aqui, né? Essas duas curvas no plano, tá bom? Obviamente, se você souber identificar essas duas curvas, fica mais fácil para você trabalhar. Mas, em todo caso, você vai conseguir fazer isso sem. Então, essa aqui é uma parábola, a primeira é uma parábola, né? Y igual a x² é uma parábola, e y igual a 2x é uma reta, tá? O mais importante é que elas se encontram em 2 pontos. Quais pontos são esses? X igual a 0 e x igual a 2. Por que isso vai ser importante para mim? Porque se eu já tiver essa leitura de saída, eu já vou conseguir trabalhar melhor com o meu problema. Mas pode ficar tranquilo que no decorrer do caminho o próprio problema vai te dar essas informações. Como que eu descubro quais são esses pontos, né? X igual a 0 e x igual a 2. Basta você igualar as duas curvas, tá? Toda vez que você precisar de calcular interseções entre duas curvas ou duas superfícies, é só igualar as equações. Então, ó, nesse caso, a gente vai precisar estudar a região R para saber os intervalos de integração de cada uma das variáveis. Por que isso? Porque agora eu não estou mais sobre um retângulo. A minha região R não é um retângulo. Então, eu não estou mais com as duas variáveis entre constantes. Então, nesses casos, uma variável vai estar entre constantes e a variável seguinte vai depender da primeira. Então, por exemplo, se eu colocar que o x está entre constantes, a variável y vai depender de x. Se eu colocar que o y está entre constantes, então a variável x vai depender de y, tá? Bom, como que nós vamos andar com isso? Nós precisamos escrever essa região R, tá? Então perceba que eu já sei, eu fui lá e para isso é importante você saber desenhar esses gráficos, né? Hoje em dia não é problema, você pode jogar aí no GeoGebra, você joga a equação, ele te dá o gráfico, né? Esse gráfico inclusive foi feito lá. Eu joguei a equação y igual a x², dessa forma ele me deu essa parábola, e depois joguei y igual a 2x, ele me deu essa reta, tá? Então eu sei que a região que eu quero é a região entre as duas curvas, tá? Então, ó, aqui como eu tinha dito para vocês antes, né, o nosso primeiro ponto é no ponto x igual a 2, e o nosso outro ponto de interseção é no ponto x igual a 0, tá? A imagem do x igual a 2 é 4 e a imagem do x igual a 0 é 0. Eu tenho x variando entre 0 e 2 e o y variando entre 0 e 4. Por que eu não posso pegar, então, e escrever que x está entre 0 e 2 e y está entre 0 e 4? Por que eu não posso... Deixa eu ver se eu consigo fazer esse menor ou igual com o mouse aqui. Por que eu não posso escrever isso? Porque senão eu estou considerando o retângulo. Se eu escrever isso, eu estou considerando esse retângulo. Eu estou considerando toda essa região, né? E não somente a região que eu quero, tá? Eu estou considerando toda a região desse retângulo. E eu não quero isso, tá bom? Então, olha só o que é que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que escolher uma variável para ficar entre constantes. Então, primeiramente, eu escolhi o x entre 0 e 2, tá? Então, o que acontece agora? Bom, agora eu preciso analisar o que acontece com a variável y, tá? Então, para analisar isso, eu vou olhar o sentido da variável y. O y cresce de baixo para cima, né? Então, é exatamente o que essa seta está te mostrando. Então, quando você entra na sua região R, né?
quando você vem no sentido da variável y, você entra pela y igual a x². E você sai pela y igual a 2x. Então você pode dizer que o y está entre x² e 2x, tá? Mas vamos olhar de uma outra forma. Vamos olhar agora com o y entre constantes. Então você sabe que o y está entre 0 e 4, como a gente já tinha dito, né? 0 e 4, ok? E agora nós vamos analisar com a mesma lógica anterior, só que agora estamos analisando a variável x. Novamente, o x tem que estar dependendo de y, porque nós não podemos pegar o retângulo todo. Então eu não posso vir aqui agora e colocar que o x está entre 0 e 2, ok? Bom, então para analisar isso, nós vamos andar no sentido da variável x. Então perceba que o x vai da esquerda para a direita, né? E aí você entra pela reta y igual a 2 e sai pela curva y igual a x². Então você entra pela reta e sai pela parábola. Então você sabe que o y está entre 2x e x², né? Só que você precisa reescrever, ok? Porque você não pode colocar que o x está entre 2x e x². Você não pode colocar. Então o y está entre 2x e x². Na verdade, você precisa reescrever isso, tá? Então, se você entra pela reta y igual a 2x, então na verdade você entra na reta x igual a y sobre 2. Então você precisa reescrever, né? E você sai pela curva x igual a raiz de y. Então, por causa disso que a gente escreve que o x está entre y sobre 2 e raiz de y. Qual eu vou usar para integrar? Tanto faz, tá? Só que você tem que ficar atento ao seguinte. A primeira forma de escrever a sua região R, você tem uma ordem de integração para ela. Você tem que integrar primeiro para a variável y, porque a variável y está dependendo da variável x. Na segunda forma de escrever, você vai ter que integrar primeiro para a variável x. Por quê? Porque a variável x está dependendo da variável y, ok? Lembrando que quando você calcula uma integral dupla sobre uma região R, você não pode sobrar com nenhuma variável. Tem que sobrar o seu resultado tem que ser uma constante, tá? Você não pode sobrar com nenhuma das duas variáveis de integração. Então, por isso que você tem que integrar primeiro para as variáveis que sejam variáveis dependentes no sentido da escrita da sua região R, tá? Pode escolher qualquer uma das duas regiões, a que for mais fácil de integração, o resultado tem que ser o mesmo, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso exemplo. Então, qual nós vamos escolher? Nós vamos escolher integrar primeiro para a variável y. Então, nesse caso, nós vamos escrever a nossa integral, né, de x mais y na região R. Usando essa forma de escrever a região R, então eu vou obter essa integral aqui, tá? Integral de 0 a 2, né? Integral de x² até 2x, x mais y dy dx. Então, primeiramente, nós vamos integrar para y e substituir no lugar do y x². Desculpa, substituir no lugar do y 2x menos a substituição do x², depois da integração, e depois eu integro para a variável x, ok? Bom, isso vai me dar, no final, 52 sobre 15. Por que eu não vou fazer passo a passo? Bom, porque agora integrar é similar ao cálculo 1. Integra para y, xy mais y² sobre 2. Substitui 2x no lugar do y, menos a substituição do x². Faz as suas contas, obtém uma função apenas de x. Agora integra essa função apenas de x sobre o intervalo 0,2. Tá? Então eu não vou me apegar, a partir de agora eu não vou ficar fazendo esses cálculos, né? Lembrando que esses cálculos estão todos feitos lá no nosso artigo do site, que está linkado aí abaixo, tá? Eu estou mais interessado nesse momento em trabalhar com essas regiões R, né, que eu acho que vão ser aqui os problemas que vocês vão enfrentar, né, propriamente dito, para as integrais, para fazer as integrais duplas. Eu acho que até você chegar depois que você chega na integração, é muito simples, tá? Um exemplozinho interessante, né? Nós vamos trabalhar aí com a integral dupla sobre a região R, que é um retângulo que tem os vértices em 0π sobre 2, 0π sobre 2, 1π sobre 2, 1π, 0π,
né? Estou integrando y seno de xy dx dy. Por que que essa é uma integral interessante? Né? Vamos lá, a gente chega na nossa região R primeiro, tá aí, usei o GeoGebra também para desenhar ela, então eu tenho um retângulo. Né? Então, a coisa que eu penso é o seguinte, bom, se eu tenho um retângulo, eu sei então que o x está variando de 0 a 1 e o y está variando de de π sobre 2 até π. Ok? Ótimo. Vou escrever aqui o meu x entre 0 e 1, o meu y entre π sobre 2 e π, e vou integrar na ordem que eu quiser. Exatamente, é isso mesmo. Né? Nossa região R, então, é exatamente a que eu tinha encontrado, x entre 0 e 1, y entre π sobre 2 e π, e vou integrar na ordem que eu quiser. Né? Bom, sim, mas tem sempre uma saída, você sempre tem caminhos mais fáceis e caminhos mais difíceis. Você precisa sempre olhar para a sua função para escolher qual a ordem de integração. Então, a escolha da ordem de integração, ela nunca é somente feita de acordo com a sua região R. Ela também é feita de acordo com a sua função. Qual é a sua função mais simples de ser integrada? Pensa o seguinte, vamos olhar para y seno de xy. Se você quiser integrar essa função para a variável y primeiro, você vai ter que usar a integração por partes. Né? Porque para você o x é uma constante, né? Então você tem um produto de uma função de y vezes outra função de y em um seno. Né? A integral de uma variável que multiplica o seno de uma constante vezes essa variável, ela é uma integração clássica, é integral usando a técnica da integração por partes. Em contrapartida, se você for integrar para x, se você integrar primeiro para x, y é constante, e aí você tem o seguinte, essa constante pode sair da sua integral, e você vai integrar o seno de uma constante vezes x. Opa, isso aí eu sei, isso é tabelado. Né? Isso aí eu sei fazer. Muito mais fácil. Então, por isso nós vamos integrar primeiro para x. Aqui a escolha não é pela natureza da região R, mas pela natureza da função. Então aqui, ó, nesse caso, nós escolhemos a integral primeiro para x pela facilidade da integração, tá? E aí integramos para y e ficamos com 1 mais π sobre 2. Novamente, aqui você tem uma integralzinha simples, integral do cálculo 1, que eu não vou entrar nos detalhes, né? Eu só vou te adiantar aqui, o resultado é 1 mais π sobre 2. Bom, então agora nós temos um exemplo bem interessante aqui, tá? Você tem uma integral que a ordem de integração dela já foi dada, ok? O que acontece? Você obrigatoriamente aqui teria que integrar primeiro para y, né? Porque a forma com que a sua integral foi dada, ela já colocou aqui a sua região R, né? O y varia de 4x até 4 e o x varia de 0 a 1, né? E você tem que integrar e elevado a menos y² dy primeiro, porque é a ordem de integração. Só que você tem um problema sério aqui. Qual o problema? A gente não pode calcular essa integral nessa ordem de integração porque essa função e elevado a menos y² não admite primitiva. Então, eu obrigatoriamente preciso mudar a ordem de integração para calcular essa integral. Só que eu não posso apenas vir aqui e trocar, passar o para cá, o 4 para cá, né? Jogo o 1 para o lugar do 4, onde ele estava, e o 0 para o lugar do 4x. Eu não posso fazer isso, tá? Então eu preciso reescrever a minha região R, de forma que agora eu coloque o a variável x dependendo da variável y. Porque aqui a nossa região R, a variável y depende da variável x, tá? Então eu preciso trocar, eu preciso escrever agora a minha variável x dependendo da variável y e ver qual é o intervalo, né, o intervalo que a minha variável y está, ou seja, colocar a minha variável y também entre constantes, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é enxergar essa região R, tá? Perceba, então, que a sua região R, ela está da forma que eu contei antes, ó, x entre 0 e 1 e y entre 4x e 4. Então, ó, y igual a 4 é essa reta paralela ao eixo y que passa em y igual a 4, tá? Y igual a 4x é essa reta inclinação que passa pelo ponto 1 e 4 e 0, 0, tá?
E como o x está variando entre 0 e 1, então obrigatoriamente eu preciso que x igual a 0, que é o meu eixo y, seja um outro limitante, né? Então eu tenho esse triângulozinho R aqui, tá? Bom, o que eu quero? Eu quero inverter a ordem de integração. Então antes eu olhava para o x entre constantes e a variação do y. O y entra, né, de baixo para cima, ele entra pela reta y igual y igual a 4x e sai pela reta y igual a 4. Então agora eu quero investigar o que acontece com a variável x. Então eu vou escrever o y entre 0 e 4 e o x vai entrar em x igual a 0 e vai sair na reta y igual a 4x, ou seja, x igual a y sobre 4, tá? Então é isso que a gente vai ter que fazer agora, né? Então, ó, o y entre 0 e 4, né? Aí você vai fazer a mesma coisa que eu tinha falado antes, o sentido do x agora para limitar. Então o x entra na reta x igual a 0, né? E sai na reta x igual a y sobre 4. Então essa daí é a sua região R, tá? Bom, agora então é simplesmente inverter a ordem de integração e integrar a sua integral dupla, né? Então perceba o seguinte, ó, antes você tinha a integral dada na ordem que você não podia integrar. Agora você inverteu a sua ordem de integração. Perceba que os seus limitantes aqui, né, eles mudaram, tá? Não é simplesmente trocar eles de lugar, eles mudaram, tá? Então a variável x agora vai de 0 a y sobre 4 e a variável y de 0 a 4, tá? Então agora simplesmente você integra como uma integral dupla qualquer. Aí você se pergunta, por que que agora vai dar certo? Porque agora, e elevado a menos y quadrado é uma constante no sentido da integração de x. Então você vai obter, essa integral em x vai ser e elevado a menos y quadrado vezes x, né? Com o x variando de 0 a 1/4, tá? Então você vai obter 1/4, x variando de 0 a 1/4 de y. Então você vai ter 1/4 de y que multiplica e elevado a menos y quadrado. E agora, essa integral em y, você consegue fazer usando uma substituição simples, né? Basta você fazer o seu u igual a y quadrado, né? Que aí você tem, a menos de constante, o seu du como sendo y dy, e aí você consegue resolver como uma integral comum, né, lá do cálculo 1. Essa aqui é uma integralzinha do cálculo 1, tá? Então não vou me preocupar em entrar em detalhes sobre ela. Substituição simples você resolve e você encontra que essa integral dupla sobre essa região R é 1 sobre 8 que multiplica 1 menos e elevado a menos 16. Agora nós vamos falar sobre algumas propriedades das integrais duplas, que obviamente estão ligadas às propriedades das integrais simples, pensando na lógica de que nós temos um método de integrações sucessivas para calcular as integrais. Assim como a integral simples, a integral dupla também mantém a propriedade da linearidade. O que quer dizer? Se você tiver uma constante multiplicando a função dentro da integral, essa constante pode sair também da integral simples. E aí você calcula, também da integral dupla. E aí você calcula a integral dupla e depois multiplica pela constante c. Além disso, a integral dupla da soma de duas funções também é a soma da integral dupla de cada uma delas, tá? Logicamente, estamos falando de ser uma constante real, fg contínuas no domínio fechado e limitado, ou seja, compacto R. Essas propriedades são importantes porque elas permitem uma dinâmica interessante entre as integrais duplas, né? Mas para nós vamos estar interessados em outras duas propriedades, tá? A primeira é essa que diz que se uma função f tem imagem maior ou igual que outra função g para todos os pontos da região R, então a integral dupla de f sobre R tem que ser maior ou igual que a integral dupla de g sobre a mesma região R, tá? Então, o sinal aqui se mantém, tá bom? Por que isso é importante? Porque, por consequência, se eu colocar que essa função g é uma função constante igual a 0, então, se a minha função f de xy
todas as imagens dela na região R forem maiores que zero, então eu posso garantir que essa integral dupla vai ser sempre maior que zero. Ou seja, isso aqui, essa propriedade é a propriedade que vai me ser útil na hora que eu for calcular volumes por integração dupla, tá? Outra propriedade para nós que vai ser muito importante, e aí nós vamos fazer um exemplo bem interessante sobre ela, é essa propriedadezinha que diz o seguinte: se eu puder dividir a minha região R em duas regiões, né, de forma que a primeira região unida com a segunda região me dá toda a região R, ou seja, não falta nada, né, então eu posso garantir o seguinte: o que essa propriedade me diz? Ela me diz que se eu tiver essa união de R1 com R2 formando a minha região R, ou seja, eu vou lá, pego a minha região R e divido em duas. Simples assim. Então, a integral de f de x, y sobre toda a região R é a integral da mesma função sobre a primeira região mais a integral da função f sobre a segunda região, tá? Por que que isso é importante para mim? Porque ela me dá uma dinâmica interessante em determinados casos aonde eu não consigo escrever uma região R, né? Por causa de problemas com a limitação de uma das variáveis, tá? Nós vamos entender isso daqui a pouco, tá bom? Como? Com esse exemplo que nós vamos fazer aqui, ó. Quero integrar a função x vezes y sobre a região R, onde R é o triângulo OAB. Bom, vamos lá. Então, ó, vocês percebem que aqui a gente tem um probleminha quanto à nomenclatura dos vértices. Quando eu fiz o desenho no GeoGebra, eu esqueci de ajustar isso, tá? Mas não vai ter problema, porque aqui para nós estamos preocupados com coordenadas. Então nós temos o ponto 0, 0, o ponto 1, 2 e o ponto 2, 1, ok? Bom, o que vai acontecer agora? Observe o seguinte: essa região, ela vai ser necessário que a gente divida ela, tá? Para a gente conseguir escrever os intervalos de integração. Suponhamos que você queira colocar o x entre constantes e o y dependendo do x. Perceba o que vai acontecer nesse primeiro caso. X então varia de 0 a 2, sem problema nenhum. Só que o y vai ter um problema. Quando você vier no sentido do y, você vai entrar pela reta que passa pela origem e o ponto 2, 1, e você vai sair, ora, pela reta que passa pelo segmento de reta que começa na origem e termina no ponto 1, 2, ora no segmento de reta que começa no ponto 1, 2 e termina no ponto... Desculpa, que começa no ponto 2, 1 e termina no ponto 1, 2, tá? Como que você vai escrever isso? Não tem jeito de você colocar a sua variável y com condicionantes, né? Então, nesse caso, não dá para escrever assim, né? Então vamos olhar o que acontece agora para inverter. Então agora eu vou colocar o y entre constantes, entre 0 e 2, e vou tentar escrever o x, né, dependendo da variável y. Vai acontecer a mesma coisa. Você vai entrar pelo segmento AB, ou pelo segmento que passa pela origem e o ponto 1, 2, tá? E vai sair por onde? Bom, em um lado você vai sair pelo segmento 0, 2, 1, né? E, por outro lado, você vai sair pelo segmento que passa por 1, 2 e 2, 1, tá? Então também você não consegue escrever essa região R usando a forma com que a gente tem. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar dividir essa região, não vai ter como correr disso, tá? Então como que nós vamos fazer essa divisão? Você tem duas escolhas. Você pode dividir ela assim, né? Colocando uma reta paralela ao eixo X e que passe pelo ponto 2, 1, ou você pode dividir ela também com uma reta paralela ao eixo Y que passe pelo ponto 1, 2, tá? Eu vou escolher essa divisão, né, que está aqui, tá? Que passa pelo ponto 1, 2, né? Nós vamos pegar ali uma reta, um segmento de reta paralelo ao eixo Y que passa pelo ponto 1, 2, tá? Eu preciso saber qual é o ponto aqui que é o ponto de interseção do segmento com esse lado do meu triângulo. Não necessariamente isso não vai ser útil para mim nesse momento, tá bom? Então agora o que eu tenho? Eu tenho duas regiões, tá? Que eu posso escrever elas
de uma única forma. Perceba o seguinte, nessa forma de escrever anterior, eu tenho o y sobre constantes, ou seja, eu tenho o y indo de 0 a 1, né, para R2, o x variando do segmento que vai do ponto da origem até esse ponto, né? Isso para mim não vai fazer diferença, tá? E porque o segmento é o mesmo, né? Então tanto faz se eu pegar o segmento que passa da origem até esse ponto, é o mesmo segmento que passa da origem até o ponto 1, 2, tá? Não faz diferença nenhuma. A forma de escrever vai ser a mesma, tá bom? E sai pelo segmento que passa pela origem e pelo ponto 2, 1, tá? A segunda região, o y está entre 1 e 2, tá? E o meu x vai estar entre o segmento que passa por 0, 0, ou seja, pela origem, e o ponto 1, 2, e vai sair, né, no segmento que passa por 2, 1 e 1, 2. Tá? Então, você não conseguiria escrever ela no outro sentido agora, tá? Porque se você tentasse escrever ela no sentido da variável, colocando a variável x entre constantes e a variável y dependente de x, você teria aquele mesmo problema na hora de sair, tá? Então, a sua divisão ela vai te obrigar a escolher uma ordem de integração na maioria dos casos. Então, fique atento quanto a isso, porque às vezes a sua própria integração, a sua função pede a escolha dessa divisão. Nesse caso, tanto faz, porque a integração é muito simples. Eu vou escolher essa, tá? Para eu colocar o x entre constantes e o y entre variáveis. Simplesmente uma questão de escolha, tá? Então, ó, vamos escolher essa divisão. Então, a gente precisa agora conhecer as equações das retas que delimitam esse triângulo. Então, eu preciso saber as equações da reta que passa, né, as retas suportes dos segmentos que passa pela origem e o ponto 1, 2, o segmento que passa pela origem e o ponto 2, 1, e o segmento que passa pelo ponto 1, 2 e 2, 1. Tá bom? Então, nós vamos fazer essa análise agora. É muito simples de escrever uma reta que passa por dois pontos, né? Como você tem duas retas que passam pela origem, você sabe então que a equação geral delas é y igual a x, né? Então, usando o ponto, por exemplo, usando o ponto B, você consegue determinar a reta suporte do segmento que passa por AB, tá bom? Então, você consegue com isso determinar também, se você tem o ponto C, você consegue determinar a reta suporte do segmento que passa pela origem e o ponto C, tá? Então, seu ponto C é 2, 1, né? Então, você consegue encontrar aí que essa reta é y igual a meio. A reta seguinte, que é a que passa na origem e pelo ponto 1, 2, ela é y igual a 2x. Então, você tem essas duas retas. Como que eu vou escrever, né, agora, então, a reta que passa pelos outros dois pontos, né? Pelo ponto 1, 2 e pelo ponto 2, 1. Vou usar a mesma coisa, a mesma equação geral da reta, só que agora, como eu não tenho um ponto que passa pela origem, eu preciso usar a equação completa. Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Escolho qualquer um dos dois pontos, tá? Lembrando que o m, a gente tem uma forma de escrevê-lo, né? Então, você vai lá, vai lembrar lá como que você escreve isso lá no cálculo 1, lá do cálculo 1, lá na geometria analítica. Tem feito no site, mas eu preciso que vocês pesquisem isso até como objeto de estudo, tá? Você vai lá e vai perceber então que essa reta que passa pelo ponto 1, 2 e pelo ponto 2, 1 é na verdade y igual a menos x mais 3. Então você tem escrito, né, o y em função de x para cada um dos seus três segmentos agora. Então basta você escrever as suas regiões R1 e R2. Então vamos lá. Região R1, x está entre 0 e 1, né? E o meu y entra pelo segmento y igual a meio x e sai pelo segmento y igual a 2x, tá? Da mesma forma, a minha região R2, ela vai ser delimitada por x entre 1 e 2, né? E o
y vai entrar pelo segmento meio x, y igual a meio x, e vai sair pelo segmento y igual a menos x mais 3. Tá bom? Então aí agora é só eu escrever a integral usando aquela propriedade que já estava escrita aqui há muito tempo, né? A integral dupla de x vezes y sobre r é, na verdade, a integral dupla de x vezes y sobre R1, mais a integral dupla de x vezes y sobre R2, né? Então, perceba que cada uma dessas regiões R1 e R2, quando unidas, formam a região R inteira, né? Então, para isso, agora, nós temos que isso vai dar 13 sobre 8, tá? Ah, eu não vou não, você não escreveu, você não fez a integral dupla. Óbvio, eu vou deixar isso como exercício para vocês entenderem. São só duas integrais duplas, né? Agora você vai calcular cada integral dupla de acordo com o que você viu anteriormente, com o que você já sabe da integração dupla. Tá bom? Dando continuidade ao nosso estudo das integrais duplas, o que nós queremos agora é trabalhar com mudanças de coordenadas e a principal mudança de coordenada existente para as integrais duplas, que são as coordenadas polares, tá? Então, a nossa ideia é pegar uma integral dupla sobre uma região R de uma função f de x, y, e mudar as variáveis, né, x, no caso das coordenadas polares, para r cosseno θ, e y para r seno θ. Obviamente, agora a região R, que antes estava no plano XY, vai se transformar numa região R', que agora está no plano R θ. Além disso, temos que ficar atentos quanto ao dx dy, que nós teremos que fazer um ajustezinho aqui para transformá-lo em dr dθ. Esse ajuste, no caso das coordenadas polares, vai ser r, mas nós vamos entender de onde que vem isso, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Para as integrais duplas, nós vamos usar um procedimento inteiramente análogo ao que nós fazíamos para as integrais simples. Ou seja, nós vamos pegar uma variável sobre a qual a nossa integral está definida e nós vamos ver uma mudança de variável. Agora, lembre-se que nas integrais simples, quando você fazia uma mudança de variável, essa mudança de variável estava associada, obviamente, a funções compostas. Por consequência, a nossa mudança de variável, que é conhecida como método da substituição, estava ligado com a regra da cadeia de derivadas. Tá bom? Então aqui não vai ser diferente, tá? Nós vamos ter uma troca de uma variável x, que vai depender agora das variáveis u e v, e uma variável y que vai ser trocada também por variáveis u e v. Então, o que você tem? Você tem que a variável x, né, ela é uma função que depende de u e v, e y é uma função que depende de u e v. Então, quando você fizer jogar isso dentro da sua f de xy, que está dentro da integral, você vai ter uma composição de uma função de duas variáveis com outras duas funções de duas variáveis, né? Então, aqui para nós, que nós já trabalhamos com a regra da cadeia para esse caso, a nossa mudança de variável também vai estar ligada à regra da cadeia aqui de funções de várias variáveis, tá bom? Então, a nossa substituição que nós vamos fazer é essa, né? X e y nós vamos trocar por uv, de modo que x seja uma função de uv e y também seja uma função de uv, tá? Então, o que vai acontecer? A integral dupla sobre uma região R do plano XY vai ser transformada em outra integral dupla, só que agora sobre a região R' do plano UV. Então é mais ou menos isso que está aqui, ó, né? O que está aqui no gráfico. Você tem uma região R' do plano UV que vai ser levada, né, na região R, tá? Que no plano XY, de modo que x dependa de UV e y dependa de UV. Dessa forma, a mudança de variável na integral dupla vai ser dada por essa regra que está aqui, tá? Ou seja, a integral dupla sobre R de f de x dy vai ser igual agora a integral dupla de R', lembrando que o R' é aquele conjunto que nós conversamos anteriormente, do f de x de uv, então perceba que agora y de uv, né, aqui teria um parênteses, tá?
E observe que você tem uma composição de uma função f de duas variáveis com duas funções x e y também de duas variáveis, tá bom? Não sei se vocês se lembram lá do cálculo 1, das funções de uma variável, que você, na hora de você trocar o seu dx, né, ele estava associado a uma derivada, né? A derivada da sua função vezes a sua nova variável, tá? Então aqui é a mesma coisa, só que a nossa derivada agora vai ser esse determinante que nós já conversamos sobre ele quando falamos sobre as funções dadas implicitamente, né? Derivadas parciais de funções dadas implicitamente, que é o determinante jacobiano de x e y em relação a u e v, tá? Então ele é esse determinante, determinantezinho 2 por 2 nesse caso. Então é só multiplicar cruzado, né? Menos a multiplicação da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária, e aí você consegue calcular esse determinante jacobiano. Então esse ajustezinho que a gente faz aqui, né, é muito importante, não pode esquecer de fazer ele, tá bom? O primeiro caso que nós vamos observar, que nós vamos trabalhar, é essa integral dupla sobre R do cosseno de x menos y sobre seno de x mais y, tá? Sendo R um trapézio. Qual trapézio é esse? É o trapézio x maior que zero, y maior que zero, e x mais y entre 1 e 2, tá? Se você for visualizar, ele é exatamente esse trapézio em azul que está na nossa figura, tá bom? Ó, x maior que zero e y maior que zero significa para mim que eu estou no primeiro quadrante do meu plano, tá bom? Agora, quando eu tenho essa desigualdade x mais y entre 1 e 2, isso está me dizendo que eu tenho x mais y maior ou igual a 1 e x mais y menor ou igual a 2, tá? Então, como que eu faço para enxergar isso, né? Como que eu faço para enxergar essa região do plano? Bom, pega x mais y igual a 1, é essa reta que está aqui embaixo. E o x mais y igual a 2, é essa retinha de cima. Essa região que eu quero entre os dois, né, ela é exatamente a região que está entre as duas retas, tá? Só que eu preciso dos pontos que estão nessa região, mas que também estejam no primeiro quadrante, porque tudo isso tem que valer ao mesmo tempo. Então eu quero exatamente essa região em azul que está aqui, tá bom? Então você tem um trapézio inclinado. Como se eu fosse escrever esse trapézio inclinado, como que seria, né? Escrever a região R desse trapézio inclinado. Bom, você pode considerar o x entre constantes, então ele estaria entre 1 e 2, né? E aí o seu y você olharia de baixo para cima, você entraria pela reta x mais y igual a 1 e sairia pela reta x mais y igual a 2. Ok? Então você escreveria aí a sua região, nesse caso era só isolar o y, tá? E você escreveria a sua região. Você pode também escrever o y entre constantes, que estaria entre 1 e 2, né? E o seu x entraria pela reta x mais y igual a 1 e sairia pela reta x mais y igual a 2, né? E aí, nesse caso, você precisaria isolar o x, para você colocar o x dependendo da variável y, tá? E aí você teria a sua região R escrita de duas formas diferentes. Só que você iria escrever essa região R, ia escolher qual a ordem de integração, ia colocar aqui, né, os seus valores e ia tentar calcular essa integral e ia perceber que é muito complicado calcular essa integral, porque tanto faz a ordem de integração que você tenha, seja primeiro para x ou primeiro para y, não é uma integração trivial esse quociente, tá? Não tem nada que você possa fazer aqui que possa te ajudar a resolver esse problema. Não dá nem para você usar tangente nem nada, porque o que está dentro do cosseno é diferente do que está dentro do seno, tá bom? Você poderia tentar aí uma propriedade trigonométrica, mas esse quociente ele vai ficar muito mais complexo, tá? Se você for expandir aí esse seno da soma. Então, a nossa opção é tentar usar uma mudança de variável, né? E a nossa motivação é tentar usar o que está dentro do seno e do cosseno. Então, eu vou chamar x menos y de u e vou chamar x mais y de v. Ok?
Então agora nós vamos trabalhar com essa integral, com essas novas variáveis. Fazendo essa mudança, aqui dentro fica cosseno de u e aqui dentro fica seno de v, tá? O que eu preciso preocupar? Reescrever a região R agora no plano UV e entender qual é o meu dx dy, né? Ele vai ser igual, agora aquele determinante jacobiano vezes du dv, tá? Então nós vamos trabalhar agora nesse sentido. Para a gente escrever, né, o dx dy em termos do du dv, agora eu preciso então isolar as minhas variáveis x e y, tá? Então aí com uma continha bem simplesinha, né, você isola uma variável em uma e joga na outra, você encontra, nesse caso, que x é igual a u sobre 2 mais v sobre 2 e y é igual a v sobre 2 menos u sobre 2, tá? Então agora nós vamos calcular o determinante jacobiano, né, porque agora eu tenho x dependendo de u e v e y dependendo de u e v. Então agora nós vamos calcular o determinante jacobiano, né, primeira linha as derivadas parciais de x, segunda linha as derivadas parciais de y. Derivada parcial de x com relação a u dá meio, porque a parte do v sobre 2 zera. Derivada parcial de x com relação a v também dá meio, né? Porque aí o que acontece? Zera agora o u sobre 2 e você fica com meio, né, da variável v. Derivada de y com relação a u dá menos meio e a derivada de y com relação a v dá meio. Multiplicando cruzado, você tem 1/4 menos 1/4, ou seja, você tem 1/4 mais 1/4, que dá meio. Então, o seu determinante jacobiano, nesse caso, é meio. O que isso significa? Significa que dx dy vai ser trocado por meio vezes du dv, tá? Ficou feio, mas ficou bom. Então é isso que nós vamos colocar no lugar do dx dy. Bom, esse problema resolvido, resta para nós agora entender o que vai acontecer com essa região R, tá? Então agora nós vamos entender como que nós vamos escrever essa região R agora no plano UV. Perceba o seguinte, já vamos ver aqui algumas coisas. Você está falando para mim que x mais y está entre 1 e 2 e x mais y você chamou de v. Então você pode falar que v está entre 1 e 2. Ótimo, eu já tenho aqui então a minha variável v definida entre as constantes 1 e 2, tá? Agora o que vai acontecer? Eu vou ter que usar essa condição x maior que zero e y maior que zero nessas duas leis para chegar na conclusão sobre o limitante do u, tá? E aí eu vou chegar que o u está entre menos v e v. É uma continha muito simples de fazer. É só você colocar maior ou igual a zero aqui e maior ou igual a zero aqui e resolver essa desigualdade, né? Você vai passar o menos u sobre 2 para lá, ele vai positivo, divide tudo por 2, você vai chegar aqui v tem que ser maior ou igual a u. Se você, agora aqui você teria maior ou igual a zero também, você vai passar o v para o lado direito, então você vai ter u sobre 2 igual a menos v sobre 2, divide tudo, multiplica tudo por 2, como é positivo não vai alterar o sinal, então você tem que u tem que ser maior ou igual que menos v, tá? Então você obtém aí o seu trapézio escrito agora nas variáveis, o seu trapézio agora escrito em termos das variáveis u e v. Então, geometricamente fica dessa forma aqui, ó, tá? Então esse daqui é o trapézio que a gente tem originalmente, tá? E aqui está o que a gente encontrou no slide anterior, né? V entre 1 e 2, e U entre menos V e V, tá? E aí o nosso trapézio, então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. V entre 1 e 2, e as suas retas V igual a menos U, da mesma forma V igual a U, tá? E aí a gente consegue escrever esse trapézio aqui no plano UV. Então, topologicamente, eles são a mesma região do plano, tá? Topologicamente. Mas aqui para nós estão em coordenadas diferentes. Teoricamente, seria a mesma coisa de você girar esse trapézio até que os segmentos deles, né, a base maior e a base menor, fique paralela ao eixo horizontal, tá?
Mas é isso, então nós precisamos agora integrar essa cosseno de u sobre seno de u. Esse dx dy vai virar meio du dv, né? E agora nós precisamos integrar essa região, essa função sobre a região R', que é esse trapézio. Então agora o problema se resume a basicamente uma integral dupla, como a gente tinha trabalhado anteriormente. E aí, nesse caso, eu não vou entrar nos detalhes da solução, tá? E aí, eu peço para vocês para resolverem isso como exercício. O objetivo aqui era entender como que a gente faz essa mudança de variável, tá? Mas a mudança de variável na integral dupla tem uma mudança de variável clássica, que são as coordenadas polares. As coordenadas polares, elas são usadas para a gente trabalhar com integrais em regiões do plano que tenham natureza circular, tá? Então aí a gente coloca x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, tá? Lembrando que nós temos que o θ pode ser encontrado pelo arco tangente de y sobre x, né? E o r é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Qual a ideia? Todo ponto do plano pode ser encontrado através de um raio e de um ângulo de inclinação desse raio com relação ao eixo horizontal, tá? Então, no eixo horizontal você teria uma angulação zero e a sua angulação cresce no sentido anti-horário, tá bom? Então aí você consegue atingir qualquer ponto que você queira qualquer ponto que você queira do plano, usando essa relação. Lembrando que nesse caso R sempre maior que zero, tá? E o θ basicamente precisa estar entre 0 e 2π, ok? Bom, logicamente você tem essa relação, né, com as coordenadas cartesianas, né? Aqui seria a sua coordenada x, só para a gente ter uma relação, né? E aqui seria a sua coordenada y, tá? Então, é uma forma de você escrever, uma nova forma de você referenciar pontos do plano. Você pode referenciar eles por natureza circular também, tá? Então, nesse caso, a integral dupla vai ficar da seguinte maneira. Você tinha a integral de f de x, y, dx dy sobre uma região R escrita em coordenadas cartesianas, né? Então agora você vai trocar essa região em coordenadas cartesianas por uma região R' em coordenadas polares. X é r cosseno θ e y é igual a r seno θ, e o dx dy vai ser trocado por r dr dθ. E aí eu deixo como exercício vocês investigarem que o determinante jacobiano desta mudança de variável é exatamente R, tá? Tem feito no site, não tem segredo não. Se você quiser, é só você ir lá, o link está embaixo na descrição. É só você ir lá no site que tem isso feito com detalhes lá, além de inúmeros exercícios resolvidos sobre coordenadas polares. Eu quero calcular de x menos y dx dy sobre a região R, o semicírculo de centro na origem e raio igual a 1. Observe que eu não te falei aonde que está esse semicírculo de centro na origem e raio 1, né? Eu coloquei ele aqui, tá? Você poderia ter colocado ele sobre o eixo, deitado sobre o eixo x, né? Ou do outro lado, né? Ou ainda embaixo do eixo X, tá bom? Ficaria a sua escolha, você poderia ter colocado onde você quisesse. Eu coloquei aqui porque eu acho que vai ficar mais simples dessa forma. Bom, em coordenadas cartesianas, né, se você for escrever a equação dessa circunferência, né, desse círculo, na verdade, mas a gente precisa da circunferência para delimitar o círculo, a nossa fronteira, você tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Né? Então, isolando o y, você vai ter mais ou menos raiz de 1 menos x quadrado. Né? A parte positiva te dá a parte de cima do seu semicírculo e a parte negativa te dá a parte de baixo do seu semicírculo. Tá? Logicamente, se você estiver trabalhando com ela toda acima do eixo x ou toda acima do eixo do eixo x ou toda abaixo do eixo x, essas coisas vão ficar um pouco diferentes, tá? Não que a função fique diferente, mas você vai ter só a parte de cima com o y variando de menos 1 a 1. Nesse caso, o y varia de 0 a 1, ok? Desculpa, o x varia de 0 a 1
e no outro caso o x iria variar de menos 1 a 1. Então, nesse caso, o x varia de 1 a 1, o meu y estaria variando da parte de baixo, né, até a parte de cima, né? E aí eu iria escrever essa minha região R com o x entre 0 e 1 e y entre menos a raiz quadrada e mais a raiz quadrada de 1 menos x quadrado, tá? Por mais que a minha função de integração seja simples, na hora que eu colocar 0, 1, menos a raiz mais a raiz, aí aqui no caso seria dy dx, depois que eu integrar e substituir aqui, obrigatoriamente eu vou ter que usar uma integração que vai ficar um pouco mais complicada. Não que não seja possível fazer, é possível sim fazer. Mas se eu usar coordenadas polares, vai ficar muito mais fácil. Então, fazendo x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ, o que eu vou obter? Eu vou obter que o r está entre 0 e 1, de fato, né, o meu raio agora, que está deitado sobre esse eixo x, né, vai variar o tamanho dele para pegar cada ponto que está dentro do meu círculo, né, ele vai ter que variar de 0 a 1, e a inclinação desse raio, né, vai ter que ir de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? Então, lembre-se que os valores angulares negativos, eles seguem no sentido horário. Então, 0, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π, tá? Então, o sentido positivo da angulação vai no sentido anti-horário, o sentido negativo vai no sentido horário. Então, o meu raio, nesse caso, iria de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, perceba que agora eu tenho uma função que está sendo integrada sobre uma região que está definida sobre constantes. Então, aí fica simples, né? Aí agora é só você jogar dentro da sua integral. Então, você vai ter a integral de 0 a 1, menos π sobre 2 a π sobre 2, de r cosseno θ menos r seno θ, aí você coloca o r em evidência, r dr dθ, que é o equivalente ao dx dy, para mim é a troca que eu faço, tá? E aí é só você integrar agora então, r quadrado que multiplica cosseno de θ menos seno θ, né? Esse r multiplicou nesse r, tá? Dr dθ com r variando de 0 a 1 e o θ variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aí eu não vou entrar nos méritos da resolução dessa integral dupla, é muito simples. Fica como exercício para vocês encontrarem que isso dá exatamente 2/3, tá bom? Agora nós queremos falar sobre uma interpretação geométrica muito importante das integrais duplas, que é principalmente o cálculo de volume, tá? Dá para você calcular áreas planas também utilizando a integral dupla, mas nós não vamos entrar nesses detalhes nessa aula. Mas no artigo que está linkado aí na descrição do vídeo, você tem, né, lá exercícios e exemplos também sobre áreas planas, de como as integrais duplas elas podem ser usadas também para o cálculo de algumas áreas planas. Basicamente, o que você tem é que a área de uma região R do plano, né, obviamente uma região R que satisfaça algumas condições, ela é igual, né, à integral dupla sobre R de dx dy, tá? Então, basta você fazer isso que você calcula, seria a integral dupla da função constante f de xy igual a 1, tá bom? E aí você consegue calcular essa área, tá? Nós não vamos entrar nos méritos, até por uma questão de dinâmica e de extensão da aula, nós não vamos entrar nesses méritos, mas é algo bem simples. Você vai acabar sempre recaindo numa integral simples, né? Numa integral de uma variável, basicamente, tá bom? E recair em exercícios que você tinha lá no cálculo 1, se bem que você tem aqui métodos para calcular algumas áreas bem interessantes, como da cardioide, por exemplo, são áreas bem interessantes de serem calculadas, mas que vão ser trabalhadas como exercícios lá no nosso artigo, então vai lá, que pode te ajudar. Nós vamos conversar basicamente sobre o cálculo de volume
Quando a gente falou sobre as propriedades das integrais duplas aí em momentos anteriores, né, a gente disse que se você tiver f de xy maior ou igual a zero na região R, né, para todos os pontos da sua região R, então você pode afirmar que a integral dupla de f de xy nessa região R é sempre maior ou igual a zero, tá? Então, basicamente, é o que você tem nesse desenho, ó. Aqui você tem o f de x, o gráfico da função f de xy, né, que é maior ou igual a zero, nesse caso ele é maior que zero, para todos os pontos da região R, tá? Então, o que acontece? Ela está toda acima do plano xy, que é o plano z igual a zero, tá bom? Isso me diz o seguinte, eu posso criar um sólido agora, né, usando uma espécie de cilindro, vamos colocar um cilindro entre aspas, né, uma espécie de cilindro que vai ter como topo o gráfico de f de xy e a base como a sua região R, e aí você vai criar uma espécie de cilindro com esse contorno, tá? Esse sólido que você vai ter lá no R3, ele vai ter um volume, né? E esse volume ele pode ser calculado pela integral dupla dessa função f de xy que gerou essa superfície, né, sobre a região R que gerou essa base, tá? Então, basicamente, quando você calcula uma integral dupla sobre uma região R, de modo que todas as imagens dessa função são maiores que zero nessa região R, então você está calculando sempre o volume desse sólido, tá? Nós vamos trabalhar aqui com dois exemplos para fixar essa ideia. O primeiro exemplo, você tem um sólido aqui interessante, ele é delimitado, né, superiormente pelo gráfico de z igual a 4 menos x menos y, que é um plano, tá? Facilmente você percebe que é um plano, né? Inferiormente, ele é delimitado pela região R, que tem as seguintes definições. X igual a zero, ou seja, você tem uma reta paralela ao eixo y, nesse caso propriamente o eixo y, x igual a 2, uma reta paralela ao eixo y em x igual a 2, y igual a zero, que é o nosso eixo x, e y igual a 1/4 de x mais meio, que é uma outra reta, tá? Uma reta que não passa pela origem do plano xy, ok? Então, basicamente, essa região R seria esse quadrilátero que está aqui, ó, tá? E o nosso plano z igual a 4 menos x menos y seria esse pedaço. Logicamente, o plano continua, né? O plano é infinito, ele continua em todas as direções, mas como eu quero ele restrito a essa região R, né? Então, o pedaço que eu tenho é esse pedaço aqui, tá? Então, perceba que quando você faz aquilo que eu falei, que é fazer um cilindro aqui usando essa base e esse topo, acaba que a gente tem uma espécie de um prisma. Como que nós vamos calcular esse volume? Basicamente, é a integral dupla da função que gera esse plano sobre essa região R, tá? Então, para isso, eu preciso escrever essa integral dupla e escrever a minha região R, tá bom? Bom, vamos olhar aqui a nossa região R. Então, basicamente, eu trouxe essa região R lá do plano XY do espaço para o plano XY, tá? Para eu conseguir enxergar. Então, você tem aqui a região R com x indo de 0 a 2, né? E o y indo de 0 até a reta 1/4 de x mais meio, tá bom? Ou ainda, se você quiser, y indo de 0 a 2, só que se você, nesse caso, se você quiser colocar o y entre constantes, você vai ter que dividir a sua região, tá? Por que nós temos que fazer isso? A gente já conversou antes, tá bom? Porque senão você vai entrar por onde? Você vai entrar por... Você tem dois lugares de entrada, aqui e aqui. O lugar de saída é um só, né? Reta x igual a 2. Mas a entrada pode ser x igual a 0 ou y igual a 1/4 de x mais meio, tá? Então aí você precisaria dividir. Então, por questão de simplicidade, nós vamos tomar o x entre constantes e o y entrando em y igual a 0 e saindo em y igual a 1/4 de x mais meio. Simplesmente por uma questão de simplicidade.
Então, calcular essa integral dupla agora é bem simplesinho, né? Como escolhemos integrar primeiramente para y, já está aí escrito do jeito que precisa. Então, agora é só efetuar os cálculos, né? Substituições, e você encontra que esse volume é 15/4 unidades de volume, tá bom? Ademais, é simplesmente calcular uma integral dupla. Então, não vou entrar nos detalhes do cálculo dessa integral dupla. Nós queremos calcular agora o volume do sólido abaixo do plano XY, determinado por z igual a x² mais y² menos 9. Então, perceba que nesse caso nós temos a f de xy menor ou igual a zero. O que significa? Significa que a integral dupla também é menor ou igual a zero. Significa que para calcular o volume, que é sempre positivo, eu vou ter que jogar o módulo do que eu encontrar. Esse sólido, né, ele na verdade seria esse paraboloide aqui, tendo o plano XY como o topo dele, tá? Então, você tem uma ideia de como isso vai ficar, tá? Então, vamos conversar. Você já tem uma ideia de que, por exemplo, a sua região R, ela é basicamente uma circunferência, né? Então, se a sua região R é uma circunferência, a gente já sabe que a gente vai ter que usar coordenadas polares, tá? Então, esse exemplo vai ser resolvido com coordenadas polares. Basicamente, calcular volume utilizando integral dupla, o mais difícil é você chegar na integral dupla, tá? Você interpretar o problema para chegar na integral dupla. Chegou na integral dupla, você vai usar métodos que a gente já trabalhou antes, ok? Então aqui, ó, devemos calcular o módulo, né, que calcula o volume desejado, porque a gente já explicou anteriormente, tá bom? Então, aqui o que nós temos é, a nossa função é f de xy igual a z, ou seja, f de xy é x² mais y² menos 9. Então, você tem x² mais y² menos 9 sobre a região R, que é a região delimitada por x² mais y² menor ou igual a 9, que é aquela circunferência que eu tinha marcado antes, tá? Dx dy, tá bom? Então aqui lembrando que a gente tem que pôr o módulo, porque a função está toda, o gráfico da função está todo abaixo do plano xy, tá? Então ela tem imagens negativas. Com isso, a minha integral dupla obrigatoriamente tem que ser negativa. E eu não posso ter volume negativo, então a gente joga o módulo, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar nisso. Então, nesse caso, a gente vai usar coordenadas polares, como eu já tinha adiantado antes. Então, como a gente tem aqui uma circunferência com centro na origem do plano XY e raio igual a 3, né? Então, o nosso θ vai variar de 0 a 2π, porque é a circunferência completa, e o r vai variar de 0 a 3, porque é o máximo, o valor mínimo do raio é 0 e o valor máximo é 3. Então, essa integral, agora, a gente vai trocar essa região R do plano cartesiano por essa região R, né, do plano polar, tá bom? X vai virar R cosseno θ, Y R seno θ. A hora que elevar ao quadrado, eu coloco R ao quadrado em evidência. Fica R² que multiplica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E por propriedade trigonométrica, a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então você fica com R² vezes 1 menos 9, por isso que você fica aqui com R² menos 9, tá? Essas propriedades são importantes. E a minha região R, agora escrita em coordenadas polares, 0 a 3, vou então integrar para R primeiro, e integral de 0 a 2π, vou integrar para 2π posteriormente, tá? Então perceba que aqui o seguinte, dx dy usando coordenadas polares, r dr dθ, muito cuidado para não esquecer desse r, tá? Conforme a gente conversou já na parte sobre mudanças de variáveis, sobre coordenadas polares. Aqui tem uma curiosidade, eu não fiz dessa forma, mas aqui tem uma curiosidade. A função que você tem aqui, que é r ao cubo menos 9r, a hora que você aplicar a distributividade nesse r, ela não depende de θ, tá? Então você já poderia pegar essa integral aqui, para r, e multiplicar pela amplitude do θ, que é de 0 a 2π, a amplitude é 2π. Então você ficaria com 2π, que multiplica essa integral para r que está aqui.
tá? Eu não fiz assim para a gente respeitar a lógica que a gente está usando, né? Então, integrei primeiro para R, né? Substituí de 0 a 3, ficou uma constante. E aí depois só multipliquei por 2π, a gente chega em 81/2 unidades de volume, tá bom? Então você tem aí dois exemplozinhos para você trabalhar com integrais duplas. No artigo do site que está linkado aí na descrição do vídeo, você tem mais alguns exemplos e vários exercícios resolvidos para que possa te ajudar nos seus estudos, tá? Nesse próximo passo no estudo das integrais duplas, nós vamos falar sobre integrais duplas impróprias. Se você se lembra bem, lá no cálculo 1 você trabalhava com integrais impróprias, né? Agora a gente pode estender esse conceito também para as integrais duplas, né? Basicamente nós temos dois casos principais para trabalhar com as integrais duplas impróprias, né? O primeiro caso é quando nós queremos integrar a função f num conjunto compacto, exceto para um ponto P de sua fronteira. Obviamente a gente está pegando uma função que você não pode estender ela de maneira a torná-la uma função contínua em P. Esses pontos que têm essa natureza, eles são chamados de pontos singulares de f. Então o nosso primeiro caso das integrais impróprias está ligado a pontos singulares de f, tá? O nosso segundo caso, ele vai estar atrelado àquilo que eu já tinha comentado antes, tá? Quando você tem uma integral de uma função definida num conjunto não limitado D, tá? Então, quando você está trabalhando aí com um conjunto não limitado, nós vamos conversar sobre esses dois casos agora. O primeiro caso, o que vai acontecer? Ó, vamos lá, vamos pegar aqui um conjunto compacto D, exceto num ponto P de sua fronteira, né? Onde a minha função f é definida, tá? Então a minha função f está definida nesse conjunto compacto D, exceto num ponto P de fronteira. Então esse ponto vai ser o que a gente chamou de ponto singular anteriormente, tá bom? Então nesse caso, o que nós temos é a integral sobre D vai ser a integral sobre um novo conjunto d epsilon, tá? Da mesma função f de x, y, dy. Presta atenção, você não vai fazer uma mudança de variável, tá? O que você vai fazer? O que é esse conjunto d epsilon? Esse conjunto d epsilon é o conjunto D menos um conjunto aberto contendo o ponto singular de diâmetro epsilon. Então, se você tem lá uma região e aqui você tem um ponto singular, o que você vai fazer? Você vai criar aqui um conjunto aberto A, e esse conjunto de epsilon é todo o conjunto D, exceto os pontos que estão dentro do A, tá? E o que você vai fazer? Você vai pegar esse epsilon e vai tender ele a zero. Então, voltando aqui para o desenho, né? Você tem aqui o seu ponto singular e aqui, né, o seu conjunto aberto. Pensa que isso aqui é uma circunferênciazinha de raio epsilon. Quando você fizer o raio tender a zero, essa circunferência ela vai diminuindo até você chegar no ponto. E aí você calcula a sua integral imprópria, tá? Então, se a integral que a gente quer calcular tiver limite finito, né, para quando o epsilon tende a zero, independente de qual conjunto a epsilon que você pegue, né, então você pode falar que essa integral sobre d é igual ao limite da integral da função sobre esse d epsilon, tá bom? Um exemplozinho para a gente ilustrar, um exemplozinho bem simples para a gente ilustrar, nós vamos trabalhar com a função 1 sobre raiz de x² mais y². Perceba que um ponto singular dessa função é o ponto 0, 0, tá? E eu quero calcular a integral dupla dessa função em toda a circunferência com centro na origem, em todo o disco com centro na origem e raio 1, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Perceba que dentro desse disco você tem o ponto 0, 0, você tem um ponto singular. Então aqui você precisa usar a sua integral dupla imprópria, né? Então é o que eu estou querendo dizer aqui, ó. Você tem nesse caso essa função que possui singularidade na origem, tá? Não sendo possível integrar ela em todo. Então nós vamos usar a seguinte estratégia. Nós vamos construir esse conjunto d epsilon aqui, tá? Que é o que a gente chama de um anel, tá bom? Ele é um anel com raio menor epsilon e raio maior 1. Então é como se eu viesse aqui e pegasse uma circunferência em torno do meu ponto singular e falo que eu não vou calcular a minha integral
nesse conjunto, vou calcular só nesse anel onde ela é compacta, só que esse epsilon é genérico, ele é um epsilon genérico, tá? E depois a gente passa ao limite com epsilon tendendo a zero, tá? Então a gente vai obter o seguinte, a gente vai obter que essa integral que eu quero calcular é o limite de epsilon tendendo a zero agora sobre o anel x² mais y² entre epsilon e 1, tá? Incluindo, obviamente, os pontos de fronteira dessa função, tá? Observe que você tem uma função aqui de natureza, você tem uma região de natureza circular, né? Ela é um anel de natureza circular, então a gente vai usar coordenadas polares para resolver, aonde o nosso r vai variar de epsilon até 1 e o nosso θ vai variar de 0 a 2π, tá bom? Então ele vai estar aí entre constantes. Apesar desse epsilon ser um epsilon genérico, né, que a gente pegou, ele para mim, no sentido da integral, ele é uma constante, tá? Então com isso nós ficamos com o limite da integral dupla de 0 a 2π e a integral de epsilon a 1 sobre r vezes r dr dθ, não esquece do r dr dθ, né, como nós vimos, é o nosso ajuste aqui para trocar o dx dy, tá? E aí, aqui fica bem óbvio porque que dá 1 sobre r, né? Você tem r² mais cosseno ao quadrado, você tem r ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais r² mais seno ao quadrado, então você coloca o r ao quadrado em evidência. Propriedade trigonométrica faz cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado ser 1, então você tem a raiz quadrada de r ao quadrado, então você tem 1 sobre r, r dr dθ. Então, observa que o que você tem aqui é uma simplificação, né? Você tem a integral dupla, né, de 0 a 2π epsilon até 1 de dr dθ. Então é só você multiplicar pelas amplitudes. 1 menos epsilon vezes 2 menos 0, 2π menos 0. Então é o limite de 2π que multiplica 1 menos epsilon quando o epsilon tende a zero. Esse limite é bem simplesinho, é só você substituir. Isso dá 2π. Agora, no segundo caso, a gente quer integrar uma função f definida num conjunto não limitado. Então, nós vamos pegar uma integral de f de xy sobre d, né? Onde d é um conjunto, onde o d é um conjunto não limitado. Então, nós vamos considerar agora um dr, um domínio compacto contido dentro desse d, tá? E tal que qualquer ponto de d esteja contido em dr, sendo r um número real suficientemente grande. Quando você fala número real suficientemente grande, isso é um eufemismo matemático para tender ao infinito, tá? Então, o que ele está querendo te dizer é o seguinte, você vai considerar um conjunto dr, um domínio compacto contido em D, tal que, né, quando você tem um R tendendo a mais infinito, então esse dr vira o D. É mais ou menos essa a ideia, tá? Então, o que você vai fazer agora? Você vai, então, para calcular essa integral dupla sobre esse conjunto D, você vai fazer a mesma coisa que a gente fazia lá na integral simples, quando você queria calcular as integrais de menos infinito, que envolvesse menos infinito ou mais infinito, tá? Você vai pegar uma constante R, né? Vai tender ela a infinito, e essa constante R vai ser a forma que você tem de construir esse domínio compacto, né? E vai calcular a sua integral dupla sobre esse dr e depois calcular o limite, tá? Isso aqui é uma extensão daquela ideia da integração imprópria lá do cálculo 1, quando você tem integrais indo de menos infinito a mais infinito, tá bom? Então, esse caso vai garantir para mim que eu vou poder calcular integrais duplas em direções infinitas do plano, ou até mesmo sobre todo o plano, como a gente vai fazer nesse segundo exercício resolvido aqui, né, nesse segundo exemplo do nosso slide. Nós vamos calcular a integral de i elevado a menos x² menos y² sobre todo R2. É a função, né, é a integral dupla que estava no nosso slide inicial, quando a gente for introduzir as integrais duplas impróprias, tá? Então, nesse caso, a gente vai calcular, então, a integral dupla dessa função sobre todo o plano, ou seja, eu quero calcular isso aqui, ó, né? Observa qual é a nossa estratégia. Nós vamos construir, então, um disco centrado na origem, né, com um raio R genérico, tá? Um raiozinho R genérico. E aí nós vamos calcular essa integral dupla
sobre esse disco compacto de 0 a R genérico, e depois nós vamos fazer esse R tender a mais infinito, tá? Então essa vai ser a nossa ideia, ok? Então, quando a gente fala, perceba que o que eu quis dizer com aquele R suficientemente grande é que quando o R for suficientemente grande, ele vai tender a mais infinito em todas as direções. Quando o R tender a mais infinito, ele vai fazer esse círculo expandir em todas as direções do plano, tá? E com isso, para um R suficientemente grande, ou seja, quando ele vai para mais infinito, esse disco vai se tornar o plano R2 inteiro, tá bom? Vamos lá então, vamos finalizar aqui o nosso exemplo. Então, agora, escrevendo em termos aí do que a gente tinha conversado, essa integral então vai ser o limite de R tendendo a mais infinito, né, da integral dupla sobre o disco centrado na origem e com raio R genérico de elevado a menos x quadrado menos y quadrado, né? E aí a gente resolve simplesinho usando a nossa integral dupla, né? Usando coordenadas polares, r x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, o r variando de 0 até r maiúsculo e o nosso θ variando de 0 a 2π. Substituímos as nossas variáveis usando de novo aquela propriedade trigonométrica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. A gente consegue encontrar então que essa é a integral dupla de e elevado a menos r quadrado vezes r dr dθ. E agora, novamente, lembrando que como essa função de integração ela depende apenas de r, você poderia já multiplicar toda essa integral, né, com r dr pela amplitude do θ, que seria 2π, tá? E aí você vai calcular agora essa integral em r, lembrando que para integrar ela é muito simples, é só usar uma substituição, né? Faz r ao quadrado igual a u, e aí a sua derivada está aqui, né? Só você usar uma substituição simples, aplicar, né, os valores de r menos a aplicação do zero, e aí calcular o seu limite e encontrar que essa integral imprópria é igual a π. Então, ó, o que ele está te dizendo? Ele está te dizendo que a integral dupla dessa função e elevado a menos x quadrado menos y quadrado sobre todo o R2 é igual a π. Por exemplo, você pode pensar que se toda essa função no R2 estiver acima do plano xy, então o que você calculou é o volume de todo esse sólido sobre o R2. Vamos verificar isso bem rapidinho aqui? Perceba que o que você tem é o gráfico dessa função, né? Olha só que legal que a gente tem. Vamos girar ela aqui para a gente entender o que está acontecendo. Ó. Perceba que, vamos visualizar ela aqui na altura do plano. Ó. Observe o que está acontecendo. Ela é muito próxima de zero, ela vai se aproximando do plano XY tanto que você quiser. Nunca vai tocar o plano XY, isso é importante colocar. Mas, e aí, quando você está se aproximando, né, da origem, ela começa a subir e chega numa altura máxima igual a 1, que é quando x e y são ambos zero, né? Então, o valor, você pode falar aqui que que o valor de máximo dela é no ponto 0, 0 e vai ser igual a 1, tá? E aí o que acontece? Ela, em todo o plano, ela vai deitando sobre o plano, se aproximando do plano XY o quanto você quiser, mas nunca vai encostar nele. O cálculo que a gente fez é o seguinte: por mais que esse gráfico ele se aproxime do plano XY tanto que a gente quiser e nunca encoste nele, o volume o volume formado pelo gráfico dessa função, né, o volume formado pelo gráfico dessa função, né, e a nossa região R, entre aspas, sendo todo o plano, ele é um volume finito e é igual a π. Isso é muito interessante, né? No cálculo 1 nós temos também, quando a gente calcula lá algumas integrais impróprias, a gente tem esses fenômenos de área bem interessantes, e aqui também. E esse sólido, vamos pensar assim, entre aspas, no sólido infinito, né? Cujo topo é o gráfico dessa função e elevado a menos x quadrado menos y quadrado, e a base é o plano xy, esse sólido infinito ele tem limite finito igual a π. Tá bom? Então isso era o que eu queria ilustrar para vocês, né? Eu acho que é uma ilustração interessante da gente trazer,
né? E era isso que eu queria falar nessa aula, tá? Então, até a próxima. Tchau.